E aí, galerinha, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia. Como falamos na aula anterior, é reta final mesmo. Vamos colocar aí praticamente a nossa última aula de conteúdo, depois só vem revisão e a recuperação, né, professor Jorge? Isso. E uma aula suave. Tranquilo demais. Uma aula tranquila, aula light. Exatamente. No entanto, não deixa também de ser importante, né? Com certeza, galera. Sabemos que a questão do turismo em Rondônia precisa desenvolver, né? A gente precisa diversificar mais. Exatamente. Então, essa aula é para justamente isso, para a gente começar a ver o que é o turismo. Já começou a aula, né? Já, com certeza. Então, ver o que é o turismo, ver quais são os pontos que a gente tem aí interessantes. Muito bem. Estudar um pouco dos conceitos, dos vários tipos de turismo que temos, não só em Rondônia, não só no Brasil, como no mundo. Muito bem. É isso aí. Para contextualizar o que temos, né? Com a gente certeza. tem que entender o geral. Apesar, como você falou, né, que Rondônia ele ainda é tímida em relação ao turismo, né? Mas a gente já teve um grande ganho, vamos dizer assim, nos últimos anos quando a gente fala de turismo. Hoje, né, juntamente com a Secretaria de Turismo do Estado de Rondônia, vem divulgando e Rondônia já tem, assim, várias pessoas que vêm de diferentes partes do Brasil para conhecer o turismo em Rondônia. É isso. E com essas informações que a gente vai apresentar para você, essa importância do turismo dentro do Estado e também compreender que esse turismo, ele movimenta a economia de um determinado local, né, professor Jorge? Então, já começou a aula, né? Começamos a aula. Vamos lá no meu quadro, diretor, vamos lá. No quadro, aula 22.1, Rogério. Exatamente. Reta final. Reta final. Olha só, turismo em Rondônia, como falamos. Vamos iniciar a aula falando essa definição do que seja o turismo. Vamos falar também sobre os tipos de turismo, entender um pouquinho essa diferença. E aí essa aula também vai trazer uma abordagem sobre a composição do PIB do estado de Rondônia. Então a gente vai iniciar com definição de turismo, depois vamos trabalhar com esse variado tipo de turismo, aí a gente vai seguir para uma parte que vai trabalhar com o PIB, que faz parte dessa economia do estado de Rondônia, e na parte final da aula a gente vai trabalhar o turismo em Rondônia, apresentando aí diferentes lugares para você. Pronto. Então, aí tá aí, o turismo, né? Exatamente. É um fenômeno de aspecto social, cultural, obviamente econômico, porque tem lugares que o turismo é tão forte, Rogério, Exatamente. que ele interfere diretamente no PIB daquele país, não é isso? E engloba, às vezes, até bilhões de dólares. Exatamente, né, Rogério? Com certeza. E esse fenômeno do turismo está diretamente relacionado com o deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente, seja uma localidade próxima ou até mesmo outro país. E até interessante quando fala aí do deslocamento, de pessoas para lugares fora do seu ambiente pessoal. Beleza, e esse deslocamento é temporário, né? Por isso que é turismo. E aí não pode ser confundido com migração, né, professor Jorge? Então, turismo é esse deslocamento temporário. Você deixa aquele determinado local que você mora e vai a passeio, vai a estudo, ou de repente vai fazer um tratamento médico ou resolver alguma situação econômica fora da sua cidade. E o setor econômico que se encontra o turismo, Rogério, é no setor terciário. Exatamente. Não é primário nem secundário. É terciário por se tratar de serviços. Muito bem, não é exatamente. Isso? Serviços de hotelaria, serviços deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Serviço de bares, né? Exato. Serviços de culinárias, serviços de guias, hospedagem, serviços de barcos. Nossa, é uma infinidade, um complexo de serviços que faz com que uma determinada localidade tenha esse fluxo econômico interessante, né, Rogério? Com certeza. Então, olha, só lembrando que é o setor terciário, né? Que é o turismo, o professor Jorge falou, o serviço, nós falamos até na aula anterior que esse setor terciário a gente vem sempre reforçando. Não é somente serviço, é os serviços e comércio, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá. Tipo de turismo. Quando falamos a nível mundial, a nível nacional e até mesmo a nível Rondônia, nós temos aí o turismo ecológico. O turismo ecológico, a gente tem o que, professor, quando a gente fala de turismo ecológico? É a visitação, né, desse turismo que busca, de certa forma, também
conscientizar determinado grupo acerca, vamos dizer, falar de um determinado bioma ou de uma determinada espécie. Então, a gente fala aí do turismo ecológico, que vem sendo hoje, a nível mundial, vem sendo bastante divulgado para buscar mesmo, entendeu? Conscientizar o mundo do que é possível fazer turismo em áreas preservadas, mas de uma forma diferente, né? Não adianta ir para essa área, né, professor Jorge, chegar lá, descartar lixo, não é dessa forma. O nome já diz tudo, turismo ecológico. Exatamente, e ele existe na nossa região amazônica, né? Lá em Manaus, Belém, Pará, Roraima, toda a Amazônia. Lembrei agora, lá em Manaus, falando de Manaus, do boto, né? Tem um mergulho lá com o boto, né? O boto rosa da Amazônia, né? Então, é um turismo ecológico. A gente não pode chegar lá e querer matar a espécie, não, né? Não, a gente vai preservar e vai fazer aquele turismo. Então, assim, é um turismo que vem crescendo muito a nível de Amazônia, o turismo ecológico. E podemos dizer também que o mundo vê, né, a Amazônia para esse turismo. Com certeza. Muito bem. Porque nós temos aqui uma grande ainda diversidade, né? Essa grande área florestal da Amazônia. Isso, né? E com muitas atrações, né? Com certeza. Que ainda estão por ser ainda aí exploradas. Exato, galera. Muito bem. Na Amazônia, embora tenhamos pontos específicos, como já falamos, questão de Manaus, Belém, temos em Roraima, temos no Amapá, no Acre, Rondônia, né? Mas, obviamente, por essas ser duas cidades muito antigas na Amazônia, né? Belém e Manaus, elas têm uma maior expressividade. Exatamente. A nível internacional. Com certeza. Isso, Rogério. Beleza, vamos lá? E aí nós temos aí o turismo de aventura, que é, por exemplo, eu quero rapel nas áreas de montanhas, eu quero visitar o Morro Chico Mendes, que daqui a pouco a gente vai observar aqui de Rondônia também. Temos o turismo de lazer, né, professor Jorge? Lazer, quando fala de lazer, eu penso em quê? Nas praias aqui do Brasil, que temos maravilhosa, né? A gente tem também turismo de lazer aqui em Rondônia, nas nossas cachoeiras, nos nossos balneários também. Isso. Então, caracterizando aí um tipo de turismo que é o de lazer. Aí nós temos o religioso, né? Exatamente. Esse religioso ele é mais específico, né? Exato. Por exemplo, ali a região do Oriente Médio. Muito bem. É isso, Israel, que tem Jerusalém, todo mundo querendo conhecer onde Jesus nasceu. Ouro Preto aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ouro Preto, lá em Minas Gerais, Ouro Preto, em Minas, né? O Aleijadinho, fazer aquelas obras. Parecida, né? Isso, lá no Pará, é isso? Muito bem. Também, o Círio de Nazaré. Exatamente. Então, são espécies de tipo de turismo religioso. Depois a gente vai até mostrar no final da aula, aqui em Rondônia, como a gente fala aí, a festa do divino, né, professor Jorge? A Meca, né? Muito bem. Dos islâmicos. Própria Jerusalém. Que é berço das 3 religiões monoteístas da Terra, cristianismo, islamismo e judaísmo. Isso. Temos o gastronômico, o professor Jorge falou lá no início, né? A gente fala assim, é um turismo que vem crescendo muito no Brasil, porque hoje a gente tem vários chefes formados aqui dentro do Brasil, então você muitas das vezes viaja para determinado local para você realmente ter acesso àquela culinária, né, daquele determinado local. Por exemplo, quando a gente fala da Bahia, o que pensamos aí da gastronomia da Bahia que é bem marcante? Por exemplo, o acarajé. Quando falamos aqui da Amazônia, o que pensamos, né? Vamos colocar aqui na nossa culinária. A gente pensa no peixe, né? A gente pensa aí, de repente, no açaí, né? Também bem marcante dentro da Amazônia. Por exemplo, tucupi, né? É isso. Então, açaí, a tapioca. Exatamente. Então, cada local do Brasil, cada local do mundo, ele vai ter uma característica quando a gente fala desse turismo gastronômico, né, professor Jorge? Lá no Centro-Oeste, né? Aquela galinhada com piqui. Exatamente. Então, muito bom demais, hein? Regional. Exatamente. E aqui no nosso estado também tem essa diversidade. Até porque nós já falamos em aulas passadas que Rondônia, na década de 80, recebeu um grande fluxo migratório. Nessa área vivia a nossa população tradicional, nossa comunidade indígena da Amazônia, né? E essa galera que veio lá do sul do Brasil trouxe também uma culinária diferenciada. Então a gente encontra, por exemplo, ali em Vilhena, né, o churrasco, né, o próprio chimarrão, que é bem presente dentro de Vilhena ainda também.
Perfeito. Beleza? Vamos lá. De olho na tela. E aí temos aí o turismo étnico, né, professor Jorge? Por exemplo, a gente pode estar visitando uma aldeia indígena. Exato. É isso? Tem lá em Manaus, tem também essa visita. Né? A galera come até a formiga, né? Isso, então tem outras formas de fazer esse turismo, conhecer outras formas de vida das pessoas, como os indígenas. Muito bem. É isso? A cultural se assemelha um pouco, né? A questão étnica também. Exato. É isso? Aí esse cultural também, ele é muito vasto e profundo, Rogério. Uhum. Esse cultural, ele é brilhante, cara. Ele é brilhante. Lá, ali, quando você vai na Espanha, por exemplo, na Espanha, ali na região central da Espanha, você vê aqueles castelos medievais, cara. Parece que você viaja no tempo. São coisas lindas que você percebe, você não só percebe, mas você se sente adentrando numa outra cultura, de um tempo, de um espaço diferenciado. Exatamente. Cara, né? Então, e também quando vem para cá, para o Brasil, é a mesma coisa. Cara, eu fico encantado. Fica encantado. Quando a gente, por exemplo, vai aqui na região central de Porto Velho, quando a gente vai ali nas caixas d'água, a gente vê essa questão nossa cultural da história. Exatamente. Isso, as 3 caixas d'água. Não é isso? Ali a catedral, que é secular já. Muito bem. Isso? A Praça do Trem. Exatamente. Não é isso, Rogério? Muito bem. Andou muito ali na Praça do Trem quando era jovem? Quando eu cheguei, eu não cheguei a andar mas no passeio do trem, acredita? Isso. Que já não estava operando mais. Nem do trecho de Porto Velho até Santo Antônio, já não operava mais. Mas eu ouvi falar, é lógico que quem sabe ainda que um dia eu consiga andar quando tiver recuperação, mas eu não andei. E cultural, falando aqui, nossa Amazônia culturalmente é rica, né? Você falando dessa questão dos patrimônios, lembrei também dos festejos que temos aqui, por exemplo, Parintins, né? Isso. Que é vista no mundo todo. Por exemplo, a nível Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro é um turismo cultural. Isso. A gente pode pensar no Pará, no Carimbó. Carimbó, né? Então, assim, cada lugar, cada estado vai ter uma característica de turismo. Beleza? É isso aí. E nós temos aí o ecoturismo, né, professor Jorge? O ecoturismo que também ele se assemelha muito, né, ao ecológico, né? Exatamente. É isso? Muito bem. Que também se assemelha muito ao natural. Exato. E também temos outro tipo de turismo que é o de saúde. Muito bem. Tem pessoas que viajam. Sim. Ficam por um bom período para tratamento de saúde. Exatamente. Tem lugares que têm águas térmicas, né? Águas termais, que faz bem para a saúde, ali na região de Goiás, Poços de Caldas. Sim. Então as pessoas fazem esse tipo de viagem, né? Com certeza. E a gente, por exemplo, fala desse turismo de saúde, e a gente pode citar aqui o Hospital do Amor, aqui em Rondônia, que é uma referência onde várias pessoas aqui da América do Sul vêm fazer tratamento aqui em Porto Velho. Isso, inclusive várias pessoas de toda a Rondônia. Exatamente. Vêm aqui para Porto Velho. Com certeza. Para esse tratamento. E aí vem da Bolívia, vem do Peru também, porque é uma referência dentro da Amazônia, esse Hospital do Câncer. E também tem, olha só, aquele turismo que as pessoas dizem que a pessoa está indo a trabalho, né? Vai fazer um trabalho, vai fazer um curso, que é um tipo, pode ser considerado um turismo de negócio. Exatamente. Não é isso? Então a pessoa vai, por exemplo, para São Paulo fazer um curso de tecnologia da informação. Muito bem. É isso, de ponta a nível internacional. Tem várias conferências internacionais e encontros internacionais no Brasil, Exatamente. Rogério. E tu sabe que aquele eixo Rio-São Paulo, né, é riquíssimo nesse tipo de encontros. E não deixa de ser um turismo. Exatamente. Porque a pessoa, quando vai, aí à noite ela vai para se divertir, sai para tomar uma cervejinha, comer uma comida típica do local. Exato. Não é isso? Vai para a Exatamente. praia, dependendo da localidade, né? E aí acaba tendo acesso a diferentes tipos de turismo, né? Exatamente. O propósito foi negócio, mas acaba, por exemplo, desfrutando do gastronômico, do lazer, enfim, nas oportunidades. E o negócio a gente tem, por exemplo, São Paulo, que é a nossa metrópole nacional, cidade global. Esse turismo é bem forte dentro de São Paulo, né? Onde as pessoas constantemente migram para lá para negociar com bolsa de valores, ações, enfim, e as reuniões que você falou, professor Jorge. É isso aí. Vamos lá. E como eu falei há pouco, a gente volta agora para falar um pouquinho sobre os setores econômicos. E o setor de turismo, ele
responde por 3,71% do PIB do Brasil. Pouco, uma baixa participação, né, professor Jorge? A gente pode tem potencial. Exatamente. E precisa melhorar. Com certeza. Né? Beleza, muito excelente observação. Rogério, estamos falando a nível de Brasil, né? Exato. No entanto, Rondônia também precisa melhorar. Precisamos, claro. Se Brasil é 3 e um pouco, Rondônia é bem menos. Bem menos. E hoje, Rogério, já está havendo políticas públicas neste sentido. Exato. De fomentar esse turismo, de movimentar a economia. Exatamente. De explorar novos locais. Está sendo feito esse trabalho a nível de Estado. Com certeza. Então, neste sentido, já está havendo planejamentos que estão levando a sério o nosso turismo, Rogério. Muito bem. Então, são coisas novas que estão acontecendo e que a gente vai colher frutos desses trabalhos, desse planejamento de médio a longo prazo, né? Exato. Porque não é de uma hora para outra que um turismo se torna uma referência, uma cultura e que todo mundo fica sabendo, né? Leva um pouco de tempo, né? Com certeza. É isso? Falou tudo, professor Jorge. Beleza? Ótimo. Vamos lá, de olho na tela. E aí a gente tem a composição do PIB do Brasil e a gente observa o que falamos na aula anterior, que os serviços têm a maior participação na composição do PIB do Brasil, com 61% a sua participação. Na segunda posição, a gente vai encontrar a indústria, né, com 18%. A gente está falando sobre, nessa composição, subdividido, né, professor Jorge? A agricultura tem 6% e os impostos têm 14%. Então, a gente observa o seguinte, que a agricultura, até o professor Jorge falou na aula anterior, apesar do grande volume das exportações do Brasil, o preço das commodities é baixo, por isso que a gente observa uma baixa participação do PIB do Brasil. Então, a gente tem aqui o Brasil, o PIB do Brasil, as projeções anuais de 2019, 2020 e 2021. Os serviços aí em 2019 estava positivo, né, professor Jorge? 1,2%, já em 2020 queda. Ficou... Pandemia, né? Exatamente. 2021 recuperou, né? 3,2%, já a indústria 0,5%, depois caiu também em 2020, menos 4,7%, e a gente observa um crescimento em 2021. Agricultura também da mesma forma, principalmente em 2020 a gente tem a pandemia. Então, o PIB total do Brasil, em 2019, 1,1%, e 2021, previsão na época, 3,5%. Vamos lá. E a gente tem agora o PIB do estado de Rondônia, como eu falei há pouco para vocês, que a gente ia abordar. Quando falamos do PIB de Rondônia, vamos analisar esses gráficos de pizza de 2018 e 2019. E a gente observa, assim como a nível Brasil, Rondônia também tem a maior participação do seu PIB no setor de serviços, 68,2% em 2018. Na segunda posição, nós temos aí a indústria, 17,5%, e a agropecuária, 14,2%. Isso 2018. 2019, crescimento do setor de serviços para 69,6%. Indústria, houve uma queda, né, professor Jorge? Quando a gente observa aí, ficou 16,5%. Isso aí. E agropecuária, 13,9%, queda também da agropecuária. Agora, a gente vai analisar por setores, primário, secundário e terciário, a participação do PIB por cada atividade. Então, quando falamos do setor primário, aqui em Rondônia, a agricultura, inclusive a agricultura e a pós-colheita, nessa observação, a participação é de 2,7%. A pecuária, vimos isso na aula passada, inclusive apoio à pecuária, a participação no valor adicionado bruto tem 9,5%. Essas informações com base no ano de 2019. Produção florestal, pesca e aquicultura, 1,7%. Então, a gente consegue observar o que falamos na aula anterior, que o nosso rebanho, né, professor Jorge, aqui de Rondônia, é aproximadamente hoje 15 milhões. Então, dentro da participação no valor adicionado do PIB, a nossa pecuária tem maior participação se comparado com a agricultura e as outras atividades.
Beleza? Perfeito. Vamos lá. Então, Rondônia, temos aqui, ó, representaria 3,80% do VPB do café total do país. Tem a grande participação aí quando a gente fala aí da produção do café. E a gente traz... O que é esse VPP? VPP. Valor bruto da produção. VBP. Isso mesmo. Então, a gente tem aqui em Rondônia, ó, da seguinte forma. A soja lidera, né, essa produção, 45,25, quando a gente fala do valor bruto da produção de Rondônia, com base no ano de 2021. Na segunda, a gente tem o milho, com a participação de 22,74, depois o café, e aí a gente vai diminuindo a participação. Olha só o feijão, tem 1,05%, professor Jorge. Beleza. Beleza? Quando a gente fala desse valor bruto da produção. Essas informações são da SEAGRE, que é a Secretaria de Estado da Agricultura 2021. Quando a gente fala de Rondônia, questão bovina, né? Bovina do país, 7,06%. Certo, professor Jorge? Então, olha que nós estamos falando 15 milhões de cabeças de gado. Exatamente. Ó. Então, liderança da pecuária de bovinos, como havíamos falado para vocês em aulas anteriores. Vou apagar essa parte aqui que ficou em cima. A pecuária de bovinos. E aí a gente tem depois também a pecuária de leite, né, com 8,19%, frango, ovos e suínos, falando de pecuária. Por que a gente está trazendo essas informações? Porque pecuária, agricultura, não faz parte do setor primário? Então, nós apresentamos informações da composição do PIB de Rondônia do setor primário. E a gente traz essas informações agora por produção. Com o incentivo do governo, Rondônia também vem se destacando na produção aí, de peixe. Olha aí, o professor Jorge também comentou sobre a questão da piscicultura, essa piscicultura que já é bem mais estruturada, bem mais técnica, né, professor Jorge? Que faz parte também do setor primário. Inclusive tem fazendas, né, que já tem o Pesque Pague em várias cidades. Exatamente. De Rondônia. Muito bem. E aí, ó, a piscicultura de Rondônia, a gente observa Rondônia se destacando. E esse sistema de produção é o sistema semi-intensivo, que já é bem mais estruturado. Só relembrando. Então, Rondônia é o principal produtor de tambaqui do Brasil e representa 39,7% de toda a produção nacional é feita aqui no estado de Rondônia. E aqui a gente traz a lista, né, professor Jorge, dos maiores produtores de tambaquis cativeiros aqui em Rondônia da piscicultura, de acordo com 2019. Aí temos aí Ariquemes com 9,3 mil toneladas, isso em 2019. Com Jubim com 4,1 mil toneladas, Rio Crespo 2,3 mil toneladas, na quarta posição Mirante da Serra e na quinta Monte Negro com 1,9 mil toneladas. Temos informações, professor Jorge, em relação a 2021. E não mudou. Pode Rogério, falar. Oi. Só relembrando aqui. Lembrando não, né? Dando uma informação aqui para os alunos. O Mirante da Serra, ele é um dos maiores produtores de tambaqui do estado. Mas lá também eles são campeões em produtos vindo do avestruz. Tem até a corrida de avestruz. É verdade, né, professor Jorge? Mirante da Serra. Isso. Muito bem. E eles produzem carne para exportação do avestruz. E aí também está se tornando ali uma cidade polo para esse turismo. Muito bem. Excelente observação. Né? Com certeza. 2021, professor Jorge, Ariquemes continua na liderança, agora só que a produção de 2021 aumentou, foi para 10 mil toneladas. Vamos falar agora sobre a participação das atividades do valor adicionado bruto do PIB de Rondônia, agora do setor terciário, professor Jorge. Então, olha só, lá no setor terciário, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Participação de 15%. O maior peso, né? Olha só, então reparação é oficina. Exato. Oficina e compra e venda de veículos. Muito as bem. Concessionárias. Exatamente. Então, olha só, isso demonstra que
Tem uma galera aí que tem poder aquisitivo, Rogério. Com certeza. Senão esse setor não estaria tão forte. Muito bem. Não é isso? Tu manda teu carro para a oficina? Mando. Né? Tem que mandar a cada 10.000 km revisão. Isso, exatamente. Então, olha só, transporte, armazenagem e correio. A questão da logística, 2,3%. Alojamento e alimentação, 1,7%. Informação e comunicação, 0,9%. Atividades financeiras, o banco, né? Os bancos, seguro. O teu carro tem seguro, Rogério? Tem seguro. Então, olha aí, ó, um monte de gente fazendo seguro representa 3,2%. Gera receita, né? Vale o PIB, né? Uhum. As atividades imobiliárias, 10,2%. Venda e compra de carro, de casa, muito fazenda, apartamento. chácara, apartamento, etc. E as atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares. Atividades profissionais diversas, né? Por exemplo, o serviço de um advogado. Muito bem. É isso, de um dentista. Exatamente. E aí a gente traz mais informações para fechar do setor terciário. Olha só, a participação aí da administração, da defesa, da educação, da saúde pública e da seguridade social. Grande peso na economia do Estado, 28% no PIB. Educação e saúde privados, ou seja, aquelas escolas particulares, os hospitais particulares. Muito bem. Representam nesse PIB de Rondônia 2,5%. E o turismo, professor Jorge? Artes, cultura, esporte, recreação e outras atividades. 1,3%. É ainda tímido, Rogério. Exatamente, é tímido. Como eu falei anteriormente, está sendo revisto isso aí, um novo mapeamento dos pontos turísticos de Rondônia, a forma de como vão implementar e fomentar fazer circular a riqueza nesses lugares, explorar de uma forma mais adequada esse turismo, onde são esses pontos que devem e precisam ser melhorados. Então isso realmente não é para agora, no entanto, isso é uma situação que está sendo pensada para ser melhorada de médio a longo prazo, Rogério. É isso mesmo. Como eu falei, né, não é de um dia para outro que a gente consegue mudar isso aqui. Com certeza, né? E o serviço doméstico, a gente tem a participação de 1%. Só um exemplo aqui, Rogério. Por exemplo, o esporte, né? Vamos dar um exemplo aqui, o esporte. Os jogos de futebol aqui não tem tradição. Exatamente, né? Quando sai um time para jogar em uma determinada localidade, vem só o time. Não é isso? Exato. O futebol ele precisa crescer muito em nosso estado. Com certeza. É isso? Muito bem. Vamos lá, avançando, professor Jorge? Vamos lá. Então, a gente tem a importância do turismo. A gente traz alguns pontos aqui para o nosso aluno. Traz o turismo aí como transformador, essa possibilidade de transformar economias e sociedade, professor Jorge. E a gente, por exemplo, transformador, né? Olha só. Então, se a gente está dizendo que o turismo ele tem esse poder de transformar uma economia, exatamente, a gente pode pensar em lugares poderosos em relação a isso. Por exemplo, Paris, na França, é isso? O Egito, as pirâmides, não é isso? Lá no Egito. Com certeza. São lugares, assim, internacionais. Jerusalém. São lugares que realmente movimentam milhões e milhões de dólares todos os dias, Rogério. Sim, é isso? Claro. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque nós temos potencial para turismo, não é isso? Com certeza. E uma observação também, porque às vezes a gente está falando dessa transformação em maior escala, como o professor falou em Paris, mas às vezes ele, dependendo da proporção desse turismo, ele consegue gerar uma economia informal ali naquele local e várias pessoas vão ter renda a partir dessa atividade turística. Isso. É um efeito dominó. Exatamente. Proporciona desenvolvimento e possíveis melhorias da infraestrutura, porque a área turística ela precisa ser estruturada para poder garantir o acesso àquela determinada região. E a gente pode até falar que, às vezes, Rogério, a gente precisa primeiro da infraestrutura. Exatamente. Para depois desenvolver o turismo. Mas nem sempre acontece. Nem sempre assim. Dessa maneira. Exatamente. Ele promove também inclusão social, emprego e renda. Isso, como você acabou de falar. Exatamente. E valoriza a questão regional. Muito bem. E aí a gente traz agora, professor Jorge, um mapinha do turismo
Esse material é da Setur, a gente vai deixar depois até o link para vocês poderem acessar, que elaboraram um mapa do turismo em Rondônia e identificaram 7 regiões turísticas com 25 municípios. Então é identificado aí como Polo 1, Madeira Mamoré, Polo 2, Vale do Jamari, Polo 3, Rota das Águas, Polo 4, Rio de Rondon, e a gente vai ter o Polo 5, Príncipe da Beira, e o Polo 6, Vale do Guaporé, e o 7, Zona da Mata. Depois você vai poder identificar cada área aí quando você precisar, né, fazer essa observação individual aí no seu material. A gente está apresentando de uma forma geral para vocês. E aqui a gente tem a legenda. O que a gente vai encontrar, por exemplo, no Polo 1, Madeira Mamoré? Se for, por exemplo, essa primeira imagem aqui, eu encontro aí pesca esportiva nessa região, né, professor Jorge? Se eu verificar esse símbolo nessa área 1 do Polo 1, eu vou encontrar o quê? Gastronomia. Gastronomia. São as legendas, né, desse material. Vamos, por exemplo, dar um exemplo aqui em Porto Velho desse gastronômico. Exatamente. Ou quando vem turistas aqui em Porto Velho, meu amigo, quem conhece Porto Velho já leva essas pessoas lá na beira do rio. Nós temos vários restaurantes especializados em tambaqui, é isso? Na Folha da Bananeira, ali por perto ali da Estrada de Ferro. Então tem vários hotéis ali especializados nessa área gastronômica regional da nossa Amazônia. Inclusive o mais importante, dos mais importantes, né, que é o peixe regional. Muito bem. Olha, só eu quero uma observação, por exemplo, aqui nesse Polo 3, que é Rota das Águas. A gente vai encontrar em Ouro Preto, Nova União e Mirante da Serra. Aqui a gente vai encontrar, por exemplo, a região do Vale das Cachoeiras. Isso. Então aqui a gente vai encontrar as cachoeiras. E temos as legendas aqui, né, professor? Vamos verificar aqui, ó, na legenda Aventura, né? Olha só, esse primeiro aqui. Ouro Preto ali, né? Muito bem, nós temos ali o Morro Chico Mendes, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa área. Mirante da Serra, cadê a folhinha aqui na legenda? Na legenda, a folhinha... Ecológico, a gente vai encontrar ecológico, Nova União também, Ouro Preto, ó. E assim a gente vai encontrando outros tipo de turismo nessa região, que é muito importante. Aí a gente vai ter cachoeiras, os balneários bem famosos do turismo de Rondônia. Vamos lá, e a gente traz agora para finalizar alguns pontos, né, do turismo no estado de Rondônia, né, professor Jorge? Essa imagem aqui, ó, Madeira Mamoré, aqui em Porto Velho. Isso aqui é conhecido internacionalmente, tá, Rogério? Exatamente. Tá? Foi um dos maiores investimentos fora do Brasil que os Estados Unidos fez há um século atrás. Isso mesmo. Então, é um lugar carregado de muito significado para nós, rondonienses. É um lugar carregado de muita história, é isso? E um valor agregado absoluto para a nossa região, para a nossa Rondônia. Com certeza. É isso? Aí temos aqui o espaço alternativo, o pessoal vai ali fazer um lazer, caminhar, correr. Temos o Memorial Rondon, ali também as margens do Rio Madeira, ali perto das hidrelétricas, né? Temos até o Rondon Cove, né? Não sei nem se é esse nome que pode falar para o Cove Rondon. Lorismar? Lorismar, nosso professor de História Geral, História de Rondônia, aqui na mediação tecnológica, né? Isso. Vou perguntar dele, você é Cove que fala quando a gente fala do senhor? Isso. Ele inclusive, recebeu, né, e explicou a questão toda de Marechal Rondon. Exatamente. Acho que foi um ministro das Relações Exteriores de Israel. Muito bem, então, exatamente. Muito importante o Memorial Rondon para a nossa cidade de Porto Velho. Aqui. Temos aí o espaço alternativo em Porto Velho também, né, professor Jorge? Que eu falei agora há pouco, né? Para andar, correr, enfim, lazer. O Forte Príncipe da Beira, é isso? Muito bem. O Parque Natural aqui de Porto Velho. Lá Guajará Mirim, que está muito ligado à nossa ferrovia. Estrada de Ferro, Estrada né? de Ferro, Manaus, Madeira, Mamoré. Ali na região aqui de Porto Velho até lá em Guajará Mirim. Ida e volta. Né? Esse era o início e o fim da ferrovia. Muito bem. As Três Caixas d'Água também bem conhecido em Porto Velho, né, professor Jorge? Isso, também é um ponto turístico muito relevante e histórico, né? Faz parte da nossa história, inclusive está na bandeira de Porto Velho. Exatamente, e também é desse contexto aí da Estrada de Ferro, né? Temos aqui em Porto Velho também, ó, o Ecológico, que é o Parque Natural em Porto Velho, um turismo ecológico. E o Real Forte Príncipe da Beira. Costa Marques.
Pronto, aí a gente vai encontrar em Cacoal, né, o famoso Cacoal Serval Parque. Temos lá em Nova União, Vale das Cachoeiras. Em Ouro Preto, Morro Chico Mendes. Aqui é turismo de aventura, aqui turismo de lazer, né? Turismo de lazer, turismo de aventura, turismo ecológico. Ecológico e também de lazer, né? Dentro do Vale das Cachoeiras. Isso. E temos essa área que é belíssima no estado de Rondônia, que é no encontro das águas do Rio Mamoré e Pacaás Novos, na fronteira do Brasil e da Bolívia, né, professor Jorge? Isso. Nosso encontro das águas aqui. Exatamente. O que mais temos em Rondônia, professor Jorge? Nós temos a festa do Divino Espírito Santo lá no Vale do Guaporé. Movimenta uma considerável quantidade de pessoas para esse evento. Exato. E aí é um turismo religioso, né? Isso. Quando a gente fala da festa do Divino, né? Isso. Aí temos a Flor do Maracujá, né? Que já foi muito mais forte no passado, né? A festa da Flor do Maracujá. Exatamente. Tem todo o significado para a população daqui de Porto Velho. Nós temos o etnoturismo, que é a visita às aldeias indígenas do povo Suruí, com cerca de 2.000 indígenas que vivem lá na terra indígena 7 de setembro, em Cacoal. Muito bem. E agora a gente tem, como eu falei para vocês, esse aqui é o manual sobre o turismo no estado de Rondônia. Se você tem interesse, querido aluno, você pode acessar esse link que nós colocamos aí no seu material da CETU, que traz informações aí sobre o turismo no estado de Rondônia. Tem várias cartilhas que você vai poder encontrar neste link. Agora chegou aquele momento especial, vamos falar com eles rapidão, que a gente vai passar algumas fotos que nós solicitamos lá no grupo dos professores presenciais sobre imagens do nosso estado de Rondônia e pedimos para os professores mandar algum ponto da sua cidade que seja turístico, beleza? A gente pediu, não foi, professor Jorge? Manda aí uma foto, manda aí um balneário, manda aí alguma coisa que é importante no seu local, no seu município, no seu distrito, na sua gleba, e a gente vai mostrar para vocês agora, beleza? Vamos lá! E aí, professor Jorge? Olha que foto bacana, professor Jorge. Aqui é o chamado Recanto Feliz, em Presidente Médici, professor Jorge. Quem mandou essa foto para nós foi a professora Rosinéia. E ela trabalha lá na escola Emburana, que faz parte da CRE de Paraná. E ela é professora do primeiro ano A. E essa aqui é a nossa professora, com o peixe... Tambaqui, né? Um grande abraço para cada aluno da escola Emburana, da Mediação Tecnológica de Rondônia, em especial para essa foto da nossa professora Rosinéia. E aí nós temos aí a professora Zélia na escola Ruth Rocha, distrito de Rio Branco, responsável pela turma do primeiro ano B. Lá tem o rio Jacilândia, olha só que bonito. Lindo, né? E o rio Capivari. Olha essa área aí, professor Jorge. Não é? Cada beleza. Então isso aí precisa ser mais explorado. Exatamente. Né? Precisamos saber mesmo esses lugares bonitos de Rondônia. E aí nós temos agora a Cachoeira de Ratunde. Aí nós temos aí lá na região de Alto Alegre do Parecis. Quem mandou essa imagem para nós foi a professora Edna Alves, da escola Arthur da Costa e Silva, Alto Alegre dos Parecis, aqui em Rondônia. E ela é professora do primeiro ano D. Um grande abraço aí, professora, e para os nossos alunos do primeiro ano D. E aí a professora Keila, lá da escola Ricardo Cantanhede, extensão Vinícius de Moraes, Ariquemes, Rondônia. Ela mostra aqui os morros que tem ali na linha, né, 65, na BR-364. Legal. Rogério, e essa escola aí, Ricardo Cantanhede, é uma escola bem legal. Trabalhei lá. Cara, que bacana, hein? Quando eu morava lá em Ariquemes. Ela é na área... Não, ela é... A escola, a extensão Vinícius de Moraes, como diz o nome, é uma extensão. A Ricardo Cantanhede é lá no centro. É na área urbana, no caso, né? A extensão é que é na rural, que é o Vinícius de Moraes, né? Isso. Beleza. Grande abraço também para a professora Keila. Aí temos a Casa da Uva. Eu achei muito bonito esse lugar, professor Jorge. É, né? Casa da Uva, BR-364, professora aí Josiane. A escola é lá do distrito de Estrela de Rondônia, que faz parte da CRE de Paraná, turma primeiro ano B. Um grande abraço aí também para nossos alunos e para a professora.
E para finalizar, só temos mais 2 imagens, professor. Quem mandou essa imagem para nós, professor Jorge? Gina Alves, da Escola Ana Nery, extensão da Escola Euridice Lopes Pedroso, turma 1º F. Esta é a turma do 1º F, professor Jorge. Olha só que maravilha, grande abraço para essas jovens aí. Esse lugar belo demais nessa paisagem, hein? Bonito, legal. Próxima imagem. São os mesmos aí para a gente finalizar. Ó. Ainda mandou um abraço virtual para nós por completo aí. Exatamente, galera. Grande abraço aí, o virtual dos alunos e também da nossa equipe de geografia, né, professor Jorge? Isso aí. Então é isso, galera. A gente vai tomar um cafezinho. Já já a gente volta para fazer a revisão. Tchau!